Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Prazer, me chamo Anel Fonseca, eu sou engenheiro agrônomo, esse ano vou fazer 4 anos de formação e no total tenho 6 anos de experiência no mercado do agro. Esse vídeo aqui é destinado para as pessoas que têm o sonho de fazer a faculdade de engenharia agronômica e têm algumas dúvidas, algo que na minha época também tive e eu quero sanar essas dúvidas nesse vídeo. Eu quero falar sobre alguns pontos. Primeiro, as partes positivas dessa faculdade e também as partes negativas. E também falar um todo sobre a questão de empregabilidade, mercado de trabalho, economia, salários, etc. Então fique nesse vídeo que você vai, se você está buscando isso, você vai receber essas respostas hoje. Sim, eu sou bem novo, tenho 26 anos, mas vou deixar no link também o meu LinkedIn e da minha esposa, para vocês verem um pouco do meu currículo. E vamos lá, dentro dos pontos positivos que eu quero trazer, a primeira parte é sobre o tamanho do agro. Esse ponto positivo é bem interessante porque em torno de 30%, até mais, do PIB do Brasil, ele é voltado para a produção agrícola. Tem algo do agro nessa criação de valor, de riqueza. Então, pelo fato do agro ser tão grande, ele é bem interessante para essas profissões, por exemplo, médico veterinário, zootecnista, engenheiro agrônomo. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é bacana a gente levar. E, pessoal, o segundo ponto, para você que está pensando, sonhando, buscando entender um pouco mais sobre essa questão do agronegócio, é sobre a questão da diversidade de áreas que você pode trabalhar. Por exemplo, em geral, a mentalidade do povo é um engenheiro agrônomo vai trabalhar na fazenda, vai trabalhar na produção agrícola, mas não é só isso. Um engenheiro agrônomo, um técnico agropecuário, um médico veterinário e outras profissões também pode trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, também pode trabalhar com a parte financeira, entendeu? Pode trabalhar na parte comercial, pode trabalhar na parte administrativa, pode trabalhar na parte de trade de mercados. Então, assim, é uma amplitude bem interessante. E o que eu quero passar para você? Existem perfis diferentes. Em geral, na minha turma de formação, teve pessoas que se entenderam e se adaptaram mais com áreas voltadas, por exemplo, para laboratório. Outras para pesquisa e desenvolvimento. Outras eram mais desenroladas e queriam uma parte comercial. Então, o que é interessante do agro é que ela tem essa diversidade de opções de você escolher. Por exemplo, eu já mudei 3 vezes de área. Então, eu já tive 3 mudanças em transições de profissão, entre aspas, de áreas de trabalhar, mesmo sendo atualmente tão novo. Entendeu? E depois eu vou especificar mais a ponto ou gravar um vídeo falando sobre minha mudança de áreas. Mas esse é o segundo ponto positivo que eu vejo na questão do agronegócio, da questão da formação voltada para a área agrícola. Pessoal, o terceiro ponto agora é sobre remuneração. É algo bem interessante, é que realmente a gente não vive só de amor, a gente precisa ganhar dinheiro. Então, dentro da remuneração, em geral, o agro ele paga acima da média de algumas profissões, de boa parte das profissões em geral. Então, se você tem uma formação mais específica, tipo técnico agrícola, engenheiro agrônomo, zootecnista, médico veterinário, etc., você tem algo voltado para essa área do agro, você tende a ganhar um salário acima de outras médias. E além disso, isso é um ponto negativo para algumas pessoas, mas também positivo, que você mora em regiões mais tranquilas, onde o custo de vida é mais baixo. E automaticamente você consegue ganhar um salário acima da média e ter um custo de vida mais baixo. Isso também é um ponto a ter atenção. Nem todos os locais do agro são tão baixos o custo de vida, mas em geral a maioria é sim. Tá bom? Então esse aqui é o terceiro ponto positivo do agronegócio, da formação voltada para o agro. Tá? Agora o quarto ponto é também a perspectiva de crescimento. O agronegócio, eu falei, ele está sempre em expansão, está sempre crescendo, tem muitas empresas boas, muitas multinacionais, e você entrar numa empresa dessa, você consegue realmente ter um crescimento real, tá bom? Um crescimento que alguém ali de uma classe mais baixa consegue estar ganhando 20, 30, 40 mil reais, consegue chegar numa diretoria. É mais difícil? Do que uma pessoa que tem indicação ou que é filho do dono, entre aspas. Mas você tem a possibilidade de chegar. Então isso é legal, o real crescimento. E por último, o quinto é a paixão do agro. Entre aspas, fácil você se apaixonar pelo agro. Você trabalhar na roça, na produção agrícola, você está visitando fazendeiros, você está tomando aquele cafezinho, conversando com o agricultor. Então é fácil você se apaixonar por isso, entendeu? Então é algo bem gostoso e prazeroso. Um pouco estressante, mas muito prazeroso você estar nesse dia a dia. Beleza? Então esses foram os pontos positivos. Agora eu vou falar também sobre os pontos negativos, tá bom? E o primeiro ponto negativo que eu vejo é o aumento dos profissionais que não têm qualificação. Eu vim de uma faculdade que é particular. Porém, a minha particular era 100% presencial e tinha uma excelente estrutura, numa fazenda, com vacaria, tipo, a Singenta tinha um polo lá dentro de pesquisa. Então, assim, a gente teve um apoio acadêmico bem exemplar e a gente conseguiu desenvolver muito essa área. Porém, eu vejo que tem muitas faculdades EAD, semipresenciais, que eu respeito, que tem profissionais que precisam, não tem essa disponibilidade de estudo 100%, mas dependendo da instituição, isso pode acarretar a transformar um péssimo profissional, um profissional de baixa qualidade. E isso ocorre que o mercado ele vai regulando isso, né? Mas a oferta de mais profissionais acaba diminuindo meio que as vagas, entendeu? Fica mais difícil você conseguir emprego. Então esse é um ponto que eu vejo negativo. Além de diminuir a média.
eu tenho observado que de um tempo para cá a média salarial tem diminuído um pouco. Por exemplo, um agrônomo recém-formado, na minha visão, pelo que eu tenho conhecimento com meus colegas ou outras áreas, ganha de torno de 3 a 4 mil reais por mês, entendeu? Mais ou menos isso. E é um salário relativamente interessante, mas para quem passou 5, 6 anos estudando, etc., isso às vezes é pouco, entendeu? Então, assim, eu acredito que se continuar tendo mais incidência de pessoas, de profissionais no mercado que não estejam tão qualificados e a demanda não esteja também crescendo, automaticamente o salário tende a diminuir. Então, esse é um ponto negativo. O segundo ponto negativo que eu quero falar também é sobre as vagas que pagam um salário um pouco melhor, elas puxam muito de você. Então, por exemplo, você pega um cargo ali, um RTV, ou você pega um cargo como coordenador, ou eu sou gerente numa instituição bem conhecida. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Você é muito cobrado, entendeu? Então, esse é um ponto que eu vejo negativo. Não que é totalmente negativo, porque isso faz você crescer. Mas, às vezes, o salário, o estresse, ele não realmente paga aquilo. Mas você, como está no mercado de trabalho e quer crescer, você tem que aguentar e você tem que dar seu melhor, entendeu? Mas você tem que, literalmente, viver em prol disso. E, ao meu ver, eu não vejo isso como um ponto tão positivo. Por quê? Porque nós não nascemos só para trabalhar. Não nascemos só para estar atendendo demanda, batendo metas, entendeu? A gente nasceu para viver a nossa vida, aproveitar a família, entendeu? Mas um lado bom é que quando você corre atrás, também você é recompensado. Então, esse ponto negativo ele tem um lado positivo e também negativo. Agora, o terceiro ponto é sobre a rotatividade de áreas-chave. Por exemplo, uma área que emprega muito no agro é a parte comercial, mas observe que a rotatividade é muito alta, principalmente para o profissional que não consegue chegar próximos das metas da demanda. Se você não conseguir bater suas metas, em geral uma safra, tchau e benção, entendeu? Não tem muita justificativa, entendeu? E outro ponto, já o quarto, é sobre a disponibilidade geográfica, que você realmente tem que estar disponível. Por exemplo, apareceu uma vaga lá no interior do Mato Grosso. Apareceu uma vaga lá no interior, sei lá, de Goiás. Eu sou um exemplo claro, eu morava em São Paulo e da noite pro dia eu me mudei pro interior de Goiás e tô aqui. Mas a minha perspectiva é que, bem provável que talvez eu vou ter que me mudar novamente, dependendo de áreas, de setores que eu crescer, ou de maiores salários, entendeu? Então, assim, você realmente tem que ter disponibilidade de mudança. Quem quer ter sucesso nessa profissão, internacional e nacional, tá bom? E o último ponto negativo que eu vejo é o setor do agro, ele acompanha muito as variações externas e internas. A interna, ao meu ver, é a questão do clima, do tempo. Por exemplo, um ano que teve estiagem, um ano que choveu demais, isso pode afetar muito, então pode afetar a disponibilidade de emprego. Entendeu? E outro ponto externo é a questão da parte da economia. Se o presidente falar uma coisa errada, o dólar sobe, por exemplo, e automaticamente os preços dos insumos sobem, não faz tanto sentido. Então o agro desacelera, entendeu? E vice-versa. Então esse é algo bem negativo, ao meu ver. Claro que tem outros setores que também sofrem com isso, mas eu percebo que o agro ele é muito volátil nessa questão, tá bom? E uma dica bem interessante que eu vou deixar para você é estude inglês também. Eu perdi oportunidades incríveis porque eu cheguei nas últimas etapas de multinacionais e eu não passei pelo fato de não ser inglês fluente. E eu vou gravar outros vídeos falando sobre a diferença de uma faculdade particular e também pública, e falar os benefícios e malefícios também, e também vou falar sobre outras áreas. Então siga esse canal se você quer saber um pouco mais sobre o agro, se você tem o sonho de fazer faculdade de engenharia agronômica, e se você tem dúvidas, eu estou totalmente à disposição. Espero que você tenha gostado do vídeo, pessoal, e isso foi minha sincera informações sobre o mercado de trabalho, e eu queria ter escutado esse vídeo quando eu estava lá em 2016, por aí, pensando em iniciar a faculdade de engenharia agronômica, tá bom? Prazer e é nóis. Valeu, pessoal.